Tá ligado? Tá ligadinho? Maranata. Boa noite. Boa tarde. Boa noite não. Esse é o hábito de muitas lives à noite, pá. Todas as noites aqui. Aleluia. Maranata. Ó vem, Santo Espírito. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O primeiro café do dia. Mais tarde tem o último café. Olha, entrei um pouco atrasado porque estava aqui tratar uns assuntos, assinar uns documentos. Por isso minha live de hoje é mais só interativa. Quero falar com vocês e vocês comigo, lendo as vossas mensagens, uma conversa amena. Alguém me disse assim: tens o mundo nas tuas mãos. E eu digo: tenho Angola nas minhas mãos. O mundo eu preciso ainda ir machucar a 13ª porta. Tenho que escancarar a porta 13. Eu preciso ainda caminhar 4 dias e meio para poder tomar posse, controlar a porta 13. Eu preciso destruir o monte número 8. Eu preciso vencê-lo. Eu preciso jogar o sol do inferno no abismo para poder estabelecer o sol da justiça na terra. Então, ainda não se pode falar do domínio do mundo. Devemos falar, sim, do domínio da Angola. Angola! Vocês estavam à espera já dessa live, né? Eu vejo... havia uma ansiedade, pá. A ansiedade nas coisas de Deus. Que coisa boa. Alguém me perguntou e me disse assim: tens o mundo nas tuas mãos. E eu disse: não tem como. Tendo as palavras da vida eterna, tu tens comida. E quem tem comida no mundo como esse de famintos, o que você esperava? Salomão disse que assim como as riquezas servem de sombra para muita gente, também a sabedoria. E a sabedoria do alto são essas palavras da vida eterna. E quem tem as palavras de vida eterna tem o pão vivo que desceu do céu. E quem tem o pão vivo que desceu do céu, então os famintos se juntarão para virem saciar a sua fome. E Deus, o próprio Deus, que me deu o pão vivo que desceu do céu, que é a sua palavra, a sabedoria do alto, Ele vai fazer com que Ele coloque fome de Deus nos corações dos humanos.
O que significa ter fome de Deus? Desejo da salvação. Desejo de escapar da ira de Deus. Desejo forte de buscar a face do Senhor. Desejo forte de achar Deus. Desejo forte de praticar a justiça. Desejo forte de andar com Deus. É incrível. Ontem eu falei e volto a repetir. A diferença entre a fome profetizada pelo profeta, quando ele disse que, olha, Deus falando na boca do profeta, eu enviarei fome na terra, fome de ouvir minha palavra, fome e sede de ouvir minha palavra. Eu disse que a única diferença é que hoje e ontem é que, aliás, e amanhã, aliás, se você buscar essa comida para saciar a sua fome amanhã e não hoje, amanhã você não vai achar. Vou explicar em pormenores o que é que significa isso. Abra comigo no livro de Amós. O Amós, no capítulo 8, começando a partir do versículo 11. 8:11. Já abriste? Amós 8:11. Diz a palavra do Senhor: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Fome de pão, sede na terra. Não, vou voltar a ler. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar a outro mar, e do norte até o oriente, e correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Aqueles que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmo cairão e não se levantarão mais. Veja só, o profeta Amós revelou os dias que estão para vir aí. Na grande tribulação, as pessoas desejarão achar Deus e não vão achá-lo. Buscarão Deus, mas não vão achá-lo, por causa de muito sofrimento. Grande tribulação, os dias que Jesus disse que foram abreviados por causa dos escolhidos, e que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por causa da aflição que Jesus Cristo disse que dias difíceis que não serão comparados com nenhum outros dias, nem tão pouco que passaram, nem que hão de vir, mas que foram abreviados por causa dos escolhidos. Dia de dor, dia de luto, dia de ânsias. Então é nesse tempo que o Senhor vai enviar fome e sede. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E Deus, através do profeta, disse que naqueles dias os homens buscarão a palavra, mas não vão achar. Correrão por toda parte em busca da palavra, mas não vão achar a palavra. Por que a palavra não será achada naquele tempo? Porque a palavra será retirada na terra. E o que significa a palavra ser tirada? É que as Bíblias serão queimadas? Não. Não é isso. A palavra retirada da terra está escrita no livro de Apocalipse 12. Nós vimos uma mulher que estava vestida de sol e tinha a lua debaixo dos seus pés, e essa mulher tinha uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E esta mulher estava grávida e estava com ânsia de dar à luz a um filho.
E viu-se um outro sinal maravilhoso, para além do primeiro sinal, da mulher, que também foi maravilhoso. João viu, e viu um dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E esse dragão parou diante da mulher que estava grávida, para que pudesse lhe tragar o filho. Mas, porém, a mulher deu à luz o seu filho. E a Bíblia diz que a mulher fugiu para o deserto, para um lugar onde já estava preparado, e ali é onde será sustentada. Vais ver que a mulher vai nesse deserto 2 vezes, no mesmo capítulo. A primeira vez a mulher vai sem ser perseguida. Fugiu sem alguém lhe perseguir. Se retirou, pronto, o termo certo. Mas a segunda, nós vimos que depois que o filho foi arrebatado, o filho que a mulher teria gerado, ou terá gerado, ela ou ele é arrebatado para o céu. Quem é este filho? Esta palavra, este espírito, é este reino de Deus. O reino de Deus. Que é a palavra. O que é isso, o reino de Deus? É palavra, espírito. Quando se tem palavra e se tem espírito, se tem o reino. Ou então, só no reino, onde tem palavra e tem espírito. Qual espírito? Santo. Ok? Sem reino, se tem palavra, sem o Espírito Santo. E a palavra sem o Espírito Santo é letra, é carne, para nada aproveita. E na boca de quem a fala é mentira. É uma história. Não tem eficiência, nem eficaz. E não opera eficazmente, por falta do Espírito. Por isso Jesus disse, a palavra, ou as palavras que eu vos tenho pregado, são Espírito e vida. Veja só, palavra que é Espírito e também vida. Quando a palavra de Deus tem Espírito de Deus, isto é, o Espírito está presente, então essa palavra deixa de ser carne e se transforma em Espírito. Essa mistura, essa mescalação, essa unidade inquebrantável entre a palavra de Deus, que é o Verbo, e o Espírito Santo, gera a vida. A vida está no Espírito. Palavra sem Espírito é uma palavra sem vida. E a palavra sem vida é carne. E para nada aproveita. E ainda assim mata. Mas, quando se tem o reino, então a palavra tem Espírito. E também é vida. Isto é, todos que comerem essa palavra vão viver. É esse pão vivo que Jesus disse, prometeu. Vamos lá, já falei várias vezes isso. Vamos voltar para o deserto. No deserto não havia Espírito. Não havia Espírito Santo. Havia manifestação simbólica do Espírito Santo. Tudo era simbolismo. Por isso tinha o castiçal, que estava lá no templo, com 7 lâmpadas. Veja que a lei, se tivesse Espírito, vivificaria. Mas a lei não vivificou ninguém. Até a mesma promessa que o homem que vivesse aquelas coisas viveria, é no subentendido. Subentendido como? Que o homem que vivesse a lei poderia esperar quando viesse o Espírito para viver. Todos que obedeceram à lei morreram na esperança. E todos que morreram na esperança esperaram pela vinda do pão vivo que desceu do céu. E quando veio Jesus, e Jesus voltou e derramou o Espírito, então agora já não é mais letra, não é mais carne, mas Espírito e vida. Por isso, quando Jesus, que era e é ainda o Espírito Santo, quando esteve aqui na terra e foi lá embaixo, vivificou os crentes da antiga dispensação, ou então a igreja dos primogênitos. Vivificou os salvos que não se salvaram por falta do Espírito. Os que haviam acreditado na vinda do Cristo, que guardaram, se esforçaram a guardar a lei, morreram na esperança, mas ainda assim não foram salvos, então Jesus foi salvá-los. E Paulo especifica isso e diz que aquele que desceu também tinha subido
e ele teria levado cativo o cativeiro. Ok? E quando chegou na terra, deu dons, levou cativo o cativeiro. E deu dons aos humanos, até aos rebeldes. Bom, não é isso que eu queria dizer. Mas eu quero dizer que, veja, que o Espírito é que vivifica. A palavra sem o Espírito é morta. Por isso Jesus disse, é chegado até vós o reino dos céus. Então se o reino veio, preste atenção, se o reino veio com Jesus, e por que essa mulher gera mais o reino? Quem é que já perguntou isso? Quem é que já se perguntou se o reino foi trazido por Jesus e esta mulher do Apocalipse 12 gera mais o reino? Como assim? Eu vou explicar porquê. Vou explicar porquê. Jesus disse, é chegado até vós o reino dos céus. Mas muitos anos depois, já falei isso ontem, muitos anos depois, esse reino teria sido tomado. Assim como o reino foi tomado na mão de Adão. Quer dizer, se repetiu a história da mulher. A mulher hoje, espiritualmente, não do Apocalipse 12, mas a mulher que é a igreja, foi vencida por Satanás outra vez. A única diferença é que Adão, desta vez, não foi vencido, que é Jesus. Jesus é o segundo Adão e a igreja é a segunda Eva. Por isso tem que se gerar outra vez o reino. E Apocalipse 12 não são factos do passado. Naquele tempo seriam factos do futuro e que vocês estão a viver agora. Então eu digo a vocês, são factos do presente agora. Por isso o reino tinha que ser gerado. E quando o filho é arrebatado, é quando a graça terminar. Estão a entender? A graça termina para dar lugar ao reino de Satanás. O reino do anticristo. A um que resiste até que do meio seja tirado. Disse Paulo. Quem é esse que resiste no meio até que fosse tirado? Para que o anticristo se manifestasse. É o Espírito Santo. É o reino de Deus. Eu disse que essa palavra aqui, quando a igreja foi vencida, continuava na terra. Mas como não tinha Espírito Santo, então automaticamente era letra. A única diferença é que o Espírito, desta vez, não teria voltado para o céu. Continuou como no passado, se movendo sobre as águas, em cima das águas. Sem manifestação, tudo seco, céus fechados. É incrível que você está ouvindo. Agora o Espírito é gerado outra vez, ou então o reino é gerado. E essa palavra que foi letra, recebeu vida, então ressuscitou, foi vivificada para poder vivificar as pessoas. Por isso Jesus disse assim, vossos pais comeram do maná e morreram. Sabe, o maná representava o que? A lei. E veja só que o maná desceu do céu. Mas não vivificou ninguém. E eles se vangloriavam com o maná e diziam, nossos pais comeram do maná. E ele disse, como está escrito, ele lhes deu o pão dos céus. E Jesus disse, eles não comeram o pão dos céus. Se eles comessem o pão dos céus, não morreriam. O pão dos céus sou eu. É a palavra de Deus. O pão vivo é Jesus, o verbo. Mas palavra viva que tem o Espírito Santo. Ok? E Jesus diz, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Estão a entender? Aleluia. Estão a compreender? Quer dizer que o maná é a lei. E a lei, eles comeram da lei, mas não foram vivificados. Agora no tempo, por que a lei não vivificou ninguém? Porque não tinha reino. Não tinha reino na dispensação da lei. Onde é que você vê o reino de Deus? Não era reino de Deus, era reino dos homens. O reino de Deus veio com Jesus. É chegado até vós o reino dos céus. Tinha sim um simbólico reino. Reino simbólico.
Por isso Moisés não aparece como filho. Aparece como servo, que foi fiel todos os dias da sua vida. Mas Jesus, o medianeiro da nova dispensação, não aparece como servo, como filho, e na sua própria casa. E foi fiel. Moisés, servo, que foi fiel. E Jesus, filho, na sua própria casa, que foi fiel. Oh, aleluia. Seu filho vos libertar, verdadeiramente, você sereis livre. Mas Moisés não. O servo de Deus, não o filho de Deus. O servo de Deus. E o servo não vai permanecer em casa. Seu filho que vai permanecer em casa. Então, o maná, ele veio do céu, sim. Veio, caiu do céu. Mas não era pão vivo que desceu do céu. Era pão que desceu do céu. Agora, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E quem comer desta palavra viva vai viver. Por isso os que comeram o maná não viveram, não foram vivificados, morreram. Vossos pais comeram da maná e morreram. Mas quem comer da minha carne não vai provar a morte. Minha palavra, dizia Jesus. O pão vivo que desceu do céu. Estão a entender? Diga-me. Então, esse pão vivo que desceu do céu, que é o reino de Deus, a palavra e o Espírito, serão retirados da terra. Esse livro vai continuar. Vai continuar, mas porém sem eficiência, sem vida, sem eficaz. Pois Paulo disse que a palavra de Deus, ela é poderosa, mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, e que também ela opera com eficiência e eficazmente. Por quê? Porque é uma palavra viva. Para onde nós iremos se tu tens as palavras da vida eterna? Meu Pai vai vos dar outra comida, não a que comeram os vossos pais no maná. O meu Pai vos dá o verdadeiro pão que desceu do céu, que dá vida ao mundo. E outra vez voltaremos como na dispensação do que era. Como? Quando o maná não tinha vida, não vivificou ninguém. Então é esse período que a fome vai aumentar, Deus vai lhes punir, vai enviar fome, fome nos corações dos humanos, vão desejar Deus, vão buscar Deus e não vão achar Ele. Não é fome de pão nem de água, de ouvir a palavra de Deus, que até as pessoas vão desmaiar por causa dessa fome. Está aqui, as virgens formosas vão desmaiar por causa de fome. É muito forte. As virgens formosas desmaiarão. Ok? E vagabundos de um mar até o outro, vagabundos, nécios, tolos, andarão do mar ao outro. Não é como hoje. Hoje estão a andar do mar para outro em busca de prazeres, em busca de sucesso, em busca da ciência, em busca do desenvolvimento. Amanhã vão buscar, andar aliás do mar ao outro, em busca da palavra de Deus e não vão achá-la. De tal maneira que a fome se vai apertar, que as virgens formosas e os mancebos se desmaiarão de sede. Não é sede de água viva. Vão buscar, não vão achar. Não é pão, de arroz, de carne. Não, pão de ouvir a palavra de Deus. E não vão achar a palavra. Por quê? Porque no tempo que a palavra e a água, ouviu? O pão é a palavra, a água é o Espírito Santo. No tempo em que a comida estava a ser servida, que agora já se ouve a voz da rola na terra.
pois o tempo de cantar chega. E ninguém quer dar crédito à nossa pregação. Mas então quem deu crédito à nossa pregação? A mesa está servida. Sim, tem pão e tem água. E os humanos, nesse momento, estão a andar de um lado para o outro, não em busca da palavra, mas em busca de prazeres. Como disse o anjo Daniel, a ciência vai se multiplicar. E os homens andarão de um lado para o outro. Sim, em busca de prazer, em busca do desenvolvimento da ciência. E eles não querem buscar a palavra de Deus. Hoje o Senhor está enviando fome na terra e sede, aleluia, de ouvir a sua palavra. Todo aquele que buscar agora vai achar, quer o pão, quer a água, porque o reino está entre vocês. Outra vez o reino se manifesta. O reino não veio, se manifestou agora. Um dia o reino veio do céu para a terra e depois foi ocultado por causa dos caminhos sinuosos e escambrosos, por causa dos montes, por causa do eclipse, sim, da penumbra, a escuridão, céus fechados. E agora uma mulher, aleluia, João viu um sinal maravilhoso e ele chorava com ânsia de dar à luz um filho, e ele já deu à luz ao seu filho. Oh, esse é o reino de Deus. Agora sois chamados os seres humanos para virem comer, porque a mesa está servida. Há delícias até no deserto. Oh, vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Aprendam comigo, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês tereis refrigério nas vossas almas. E agora os humanos não querem vir. Aqueles que se darem por avisados, eles vão se saciar e ficarão fartos na mesa do Senhor. O pão vivo que dá vida ao mundo, a água viva que tira a sede e que leva para o céu. É isso que eu estou a vos servir. O reino se manifestou, mas não se esqueçam, esse reino será tirado. Agora, sim, enquanto as palavras estão a ser pregadas, também Deus está a suscitar fome e sede, desejo de Deus. O Espírito do Senhor está a trabalhar na terra. O Espírito está a trabalhar, tocando, compungindo, como está escrito. Jesus disse que o Espírito Santo viria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em Jesus, do juízo porque o príncipe deste mundo já foi julgado e condenado, mas também, aleluia, da justiça porque se aplicou a justiça de Deus. O Filho veio e já venceu e cessou, aleluia, a morte. Solta as ânsias da morte e não puderam reter, e já está sentado à direita do poder. Essa é a justiça do céu que se manifestou na terra para justificar os pecadores pelo sangue do justo, aleluia, que se chama Jesus e o Emanuel, Deus conosco. Agora todos vocês são chamados para virem comer de graça. Ó vós que tendes fome, vinde comer de graça. Eu estou a vender leite e pão, mas sem dinheiro. Venham comprar leite e pão sem dinheiro. Leite e pão, as delícias do céu, o pão vivo que desceu do céu, que dá vida ao mundo. Eu estou a vender a água viva, sem dinheiro, que tira a sede e que transforma os humanos. É o reino, mas vai ser retirado daqui a pouco. Quando vocês verem que essa igreja começou a pregar o evangelho até nos confins da terra, então quem lhe atenta? Esse é o relógio de Deus na terra. E essa igreja já começou a pregar. Estamos na Alemanha, estamos na Inglaterra, estamos nas Américas, estamos, glória a Jesus, em Moçambique, São Tomé, estamos, glória, em Portugal, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, estamos na África, estamos em vários lugares espalhados na terra, e o Evangelho está a ser anunciado em vários lugares, e a glória de Deus, aleluia, vai encher a terra toda, e o conhecimento da sua glória vai cobrir a terra dele, como os mares cobrem, aleluia, a terra com as suas águas, e todo o povo vai ouvir esse evangelho, para que eles possam despertar da sua sonolência. Mas há uns que amam o sono e vão dizer: deixa-me em paz, a vida é minha, eu amo a sonolência, eu quero continuar a dormir. E depois que for retirado este reino, este filho, quando voltar para o reino do seu papai, no seu trono, onde vai reger as nações com vara de ferro, então agora o Senhor vai perturbar a terra, porque assim está escrito: a um que resiste até que do meio seja tirado. Quando este um que resiste for retirado do meio, então vai se manifestar o filho da perdição, sim, o 11º chifre, a 8ª cabeça no reinado dos reinados, e assim vai começar a grande tribulação. A noite vai prevalecer durante 1260 dias mais
Quantos dias? Cuidado. Cuidado. Enquanto é dia, deixa trabalhar. Que vem noite, que ninguém vai trabalhar. Cuidado. Enquanto tendes tempo, busca o Senhor. Enquanto se pode achar o Senhor, busca o Senhor. Vem dias que eles buscarão o Senhor e não vão achar, porque o próprio Deus diz a Bíblia que vai lhes enviar o espírito do erro para que creiam na mentira. Todos aqueles que não buscaram no tempo da graça a verdade, todos aqueles que desprezaram a verdade, vão buscar e não vão achar, e vão acreditar no espírito do erro, vão acreditar no filho da perdição, vão acreditar no anticristo, na besta que sobe do mar e também do falso profeta, a besta que sobe da terra. Sim, e serão todos enganados, todos aqueles que não andaram na verdade, que amaram a mentira, e o espírito de mentira lhes será enviado para que creiam na mentira, e todos eles e sejam condenados. Ok? Pelo século dos séculos, pelo século dos séculos, poderoso Deus. Eis aqui a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai ao Senhor nosso Deus veredas, e os lugares altos serão abatidos, quer os montes como os outeiros, e os vales serão erguidos. Os caminhos escambrosos têm que ser aplanados, e já começaram a ser aplanados, já começaram a se remover também, assim, as lombas. Ó terra, e toda a carne vai saber quem é que está a falar na terra. Corre, fuja, esconde-te, busque a face do Senhor. Agora você pode achá-lo. Busque enquanto é cedo, porque vem dias que vocês vão desejar beber e comer do pão e não vão achar nem água nem pão. Está quase. Vocês que andam atrás dos prazeres, naquele dia ninguém vai andar de um mar para outro em busca de prazeres, porque a vida vai perder sentido. Ninguém vai desejar acumular riqueza. Eles lançarão as suas riquezas nas ruas. O ouro e a prata vai ficar no lixo. Só vão desejar Deus, só que não vão achar Deus. Estão a entender? Agora sim. Enquanto tendes a graça e a verdade, busquem a verdade. Se nós confessarmos nossos pecados, fiel é Deus para nos perdoar, pois o sangue de Jesus, que é o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Arrependei-vos e crede no Evangelho, e assim sereis salvos. Todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim nunca vai provar a morte. A hora é esta. Estão em busca de prazeres, né? Os prazeres vão perder sentido. Em busca de riquezas, as riquezas perderão seu valor. Eu escolhi o Senhor. Moisés no deserto falou à congregação de Israel: aquele que é do Senhor passa à minha direita. E aqueles que são do Senhor, eu também digo: quem quer se salvar, passa à minha direita. Fuja, sai do meio dele, povo meu. Cuidado com o pecado. Cuidado com o mundo. O mundo é mais velho que você.
O mundo é um campeão antigo que derrotou homens poderosos que achavam que eram alguma coisa. Cuidado com o tempo. O tempo é mais velho do que você. Cuidado com a eternidade. A eternidade é mais velha que o tempo. Cuidado com o inferno. O inferno tira a mania dos poderosos, como o do Papa Francisco nesta hora. Assim o Facebook vai querer me notificar e dizer, olha, está a falar, e eu estou a falar mesmo, hein? O Francisco que nesta hora está em agonias, não tem honras no inferno. Só suspiros e dores. O fogo nunca se apagará. O bicho não morre. Ok? Cuidado. Aleluia. Eis aqui a exortação do dia. Quando o dia amanhece, o meu coração me diz que buscando a face do Senhor, eu vou achá-lo. E quando eu achar a face do Senhor, eu serei feliz. É muito forte, né? Uma letra. Quando o dia amanhece, o meu coração me diz que vivendo em santidade, o Senhor me faz feliz. E os cegos estão ainda a honrar o cadáver que está no meio das chamas a esta hora. Os outros cadáveres agora entenderam porque que Jesus disse, deixa os mortos enterrarem seus mortos. É nessa condição. Os mortos devem enterrar os seus mortos, honrando aquele que está a chorar. E eles serão as próximas vítimas, se eles não despertarem deste sono profundo em que eles estão sujeitos. Pois o Deus deste século cegou os seus olhos, seus entendimentos. Mesmo ouvindo, não entendam. Mesmo vendo, não percebam. Infelizmente. Mas eu vim para acordar os dorminhocos. Acorda, ó tu que dormes, e Cristo vai te esclarecer. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o Filho de Deus. Amém? Agora você que está doente, põe a mão no lugar de enfermidade e tu vais receber a cura. Pois o Filho de Deus ficou doente no Calvário. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. Põe a mão no lugar de enfermidade, você que está doente. Pois ele foi ferido pelas nossas transgressões e carregou sobre si as nossas dores. Pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele enviou sua palavra, e sua palavra os curou. Todos que fizeram como eu mandei, colocaram a mão no lugar de enfermidade, porquanto estão a obedecer e creram, então recebam a cura agora. No nome de Jesus Cristo, sejam todos curados. As dores desapareçam.
Não importa qual seja o nome que você carrega ou enfermidade. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. E neste nome, nós operamos milagres. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, é em nome de Jesus que eu estou a te expulsar a doença. É em nome de Jesus que eu estou a te curar o doente. É em nome de Jesus que eu estou a te mandar a enfermidade. Saia do corpo dele. Receba a cura. Isto é em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. E você que está a orar para alguém que está doente, que está a pedir, a mesma palavra seja enviada para esta pessoa, pois não há oposição na terra sobre a palavra do homem. Nos 4 cantos da terra, corra a palavra e receba a cura ou intercedido por esta pessoa. Seja curado, seja curada. HIV, vai embora. SIDA, qualquer que seja o teu nome. Depressão, receba paz agora. Receba, no nome de Jesus Cristo. Sejam todos curados pelo sangue derramado no Calvário. Oh, aleluia! Faz teste agora. Tu vais provar que aqui tem um ungido do Senhor, que recebeu a autoridade do céu para curar os enfermos. Não há distância, não há nada. A unção cobre todo o planeta Terra, porque Ele me mandou. Sua palavra de hoje em diante não terá oposição nos 4 cantos da terra. Não importa se estás na terra onde tem o trono de Satanás. A palavra, ela opera. Minha palavra opera com eficácia e eficazmente, porque ela é eficiente. Oh, recebam, in the name of Jesus. Oh, nome de Jesus. Munacumbu Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Levanta-te e anda. Tu que não estavas a comer, vai comer agora. Tu que tinhas hemorragia, vai ver no banheiro, já secou. Qualquer que seja o problema, pode fazer teste. Você que não andava, levanta da cadeira de roda, da cama, do hospital, não sei aonde, tira essa câmara agora, essa máscara, tira, pode respirar perfeitamente. Você que tinha sinusite, não sei quem, você que tinha caroços, procura os caroços, já sumiram, mioma, glória a Deus, aleluia. Tinha hemorroide, levanta, mexe o braço. Ou você que não ouvia, começa a ouvir. Você que só via com óculos ou não via quase nada, começa a contemplar a glória do Criador. Amém? Graças a Deus. Estou à espera do teu testemunho. Não seja como os 9 que foram embora. Seja como aquele um que voltou, o estrangeiro. Não foram os 9, os 10 curados, porque esse estrangeiro voltou. E cadê está um dos 9? Seja um daqueles que voltou para testemunhar. Não é para vir pagar, não. Eu não estou a te mandar, vem apresentar uma oferta que Moisés determinou aos leprosos curados. Não. Não tem nada disso. De graça recebestes, de graça dai. Concorda comigo? Liga comigo a tua bênção, o teu sucesso, a tua viagem abençoada, claro. Mande vossos testemunhos agora.